Deus abençoa teu servo, que estará comentando essa lição. Pedimos que o Senhor o abençoe, use como sempre tem feito, e a nós que estamos aqui para aprender, precisamos sair daqui alimentado e abençoado por ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, por favor. Agradeço, enquanto os irmãos sentam e abrem a revista, a grande oportunidade que o Senhor me dá. Agradeço o pastor Gemiro, que permitiu que eu estivesse entre os selecionados para fazer esse tipo de trabalho, que é de grande responsabilidade na igreja. Agradeço ao irmão Alberi, que me deu essa oportunidade, o irmão que me antecedeu também na direção, e os irmãos dos instrumentos, né, que a gente costuma dizer que a irmã, chamada com carinho Chica, a irmã Shirlane, o instrumento dela fala. Não é isso? Senti falta do irmão Luiz. Então, mas é uma alegria muito grande. Meus irmãos, para nós entrarmos na lição, eu quero fazer um comentário de uns 5 minutos fora da lição aqui, que foi semana passada. Semana passada nós tivemos o Dia Nacional, não é isso, da Escola Bíblica Dominical, não é? Ela é comemorada no 3º domingo de setembro. A Escola Bíblica Dominical tem uma história muito bonita ao nível Brasil e também no nosso, nível mundial, e também no nosso Brasil e na Assembleia de Deus, por que não? É isso. Separei um pequeno histórico, eu vou falar de um nome bastante conhecido. Quisera que nós conhecêssemos mais desse homem, que é um homem chamado Antônio Gilberto, mas só um pedacinho de uma participação dele. Então, a Escola Bíblica Dominical é um dos mais importantes departamentos da Igreja de Cristo. Aqui se ensina. O pastor Antônio Gilberto dá uma dica para nós. Esse pastor Antônio Gilberto da Silva, ele é considerado por muitos o maior teólogo pentecostal do Brasil, que destacou-se como educador, jornalista, teólogo, autor de best-seller, articulista, inclusive participou em bastante tempo da vida dele, profissional, como sendo um dos assessores de projetos da NASA. Então, era um homem grande conhecedor, era um grande estudioso, era um homem, inclusive, militar, se não me engano, da Marinha do Brasil, que prestou serviço um tempo junto ao povo dos Estados Unidos para lançar aquele primeiro foguete lá no espaço. O homem era um homem que tinha entendimento, um homem que gostava de estudos. Mesmo assim, dedicava um tempo a Deus. E como uma referência na área da Escola Bíblica Dominical e da teologia pentecostal no nosso país. Certa vez ele disse: a Escola Bíblica Dominical é uma escola de ensino da igreja que evangeliza enquanto ensina. Então, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme diz Mateus 28:20, ou seja, ia indo, ensinando e ao mesmo tempo, né, evangelizando, chamando para Cristo e ensinando. Então, a Escola Bíblica Dominical tem como objetivo cumprir o ID de Cristo. Nós vamos ter, né, para a pessoa ser batizada, ela tem que conhecer, tem que aprender, para saber se realmente é aquilo que ela colocou como sua convicção de fé. Coisa muito errada, muitas vezes acontece, e a pessoa mal pensou que abriu os olhos e está sendo batizada. Aí daqui a pouco larga na caminhada que não é aquilo que ela queria. E a Escola Bíblica Dominical dá conhecimento sólido para aquele que acompanha, como diz o pastor Gemiro, a diplomação é no céu. Que enquanto estivermos aqui, vamos estar aprendendo que os homens de Deus são estudiosos e, segundo a iluminação do Espírito Santo de Deus, eles vão trazendo novos conhecimentos para nós. Então, quanto à história que a Escola Bíblica Dominical teve a sua origem na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra, onde havia uma grande marginalidade, viu, André? Que tempos depois assumiu uma grande importância na Revolução Industrial. Essa cidade não cresceu, por função disso aí também. Graças ao esforço do jornalista anglicano Robert Hickes, de 44 anos, que havia feito um trabalho brilhante, frutífero entre os presidiários, e ele entendeu que os meninos delinquentes poderiam também ser alcançados pelo Evangelho. 5 anos depois de criada a escola bíblica, né, que também trouxe a alfabetização, ele ensinava a Bíblia. Em 1785, em Londres, foi organizada uma sociedade para o ensino para crianças na escola dominical. 1 ano depois, já havia 200 mil crianças matriculadas, né, sendo ensinadas na Inglaterra, a nível todo o país. Ele começou naquela cidade problemática.
segundo, aqueles costumes da época. Graças a Deus deixou de ser. Na cidade, de Raikes, ele atingiu marca de 250 mil alunos matriculados em 1792. Então, alguns anos depois, ele já, digamos ali, 7 anos depois, ele já estava com uma quantidade enorme na cidade dele. E já não havia mais nenhum só caso julgado pela comarca da cidade. Então, a Escola Bíblica Dominical não só alfabetizou, contribuiu para a Revolução Industrial, a parte econômica do local, como também abençoou a parte jurídica. Não havia mais criminosos a serem julgados na cidade. No Brasil, a Escola Bíblica Dominical foi trazida pelo missionário metodista Justin Spalding, sendo implantada em definitivo pelo casal missionário congregacional Robert, que era médico, e Sarah Canley, na cidade carioca de Petrópolis, em agosto de 1885, iniciando com 5 crianças, as quais a senhora Canley ensinou a história de Jonas e cantou alguns cânticos de louvor. 3 domingos depois, iniciou-se a classe de adultos pelo reverendo Canley. Essa escola bíblica dominical deu origem à Igreja Fluminense, mais tarde, Igreja Congregacional do Brasil. Tamanho foi o êxito em que em 1932 foi realizada a 11ª Convenção Mundial de Escola Bíblica Dominicais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso nascido daquele casal ali. Em 1911, 3 meses depois de fundada a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, na cidade de Belém, estado do Pará, teve início a Escola Bíblica Dominical na casa do irmão José Batista Carvalho e se espalhou por todo o Brasil e é administrada até hoje. Então, uma pequena história para que nós saibamos a importância que ela tem na sociedade. Não é só para nós o conhecimento das coisas de Deus, mas também ela abençoa, porque ela transforma. A palavra de Deus, como pregada da forma que Deus se agrada, ela traz transformação. É por isso que eu digo que o batismo, pelo impulso, traz prejuízo, porque a palavra de Deus traz transformação. Ela só transforma quando nós entendemos. Aí sim nós começamos a praticar. E se nós praticamos, nós pegamos gosto. Então aquilo ali vira o motivo da nossa vida e por isso nós sofremos a transformação. Não nós transformamos, mas o Espírito de Deus que passa a habitar em nós, que faz a transformação em nós. Meus irmãos, nesse trimestre que eu fui agraciado da última lição, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, não Babilônia local geográfico, mas Babilônia espírito de rebeldia, espírito do maligno, esse mundo jaz no maligno, não é isso? A partir da lição 9, meus irmãos, então já vem trazendo para nós uma visão. A verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então não é meu corpo, minhas regras, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso viver de qualquer jeito. Aqui eu adoro, lá fora eu faço o que bem entendo. Eu tenho que guardar esse templo que é de Deus. E então eu consagrei a Deus. Na 10 diz para nós aqui, renovação cotidiana do homem interior. Então eu vou cada dia construindo, colocando uma pedrinha na edificação. Hoje a base é Cristo, mas nós temos que fazer a nossa construção. Que cada um constrói, não é isso? Conforme o material que acha que deve. Só que a base é Cristo. Em que nós consigamos, então, fazer uma construção de ouro para a glória, honra e louvor do nosso Deus. E diz aqui, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio a adversidades externas, independente da situação que possamos estar vivendo, independente da influência que o mundo exerce sobre as pessoas lá fora, nós, os crentes, nos renovamos dia a dia. O homem interior se edifica em Cristo e pelo Espírito Santo de Deus nós não somos afetados pelas coisas de fora. O 11 diz para nós, cultivando a convicção cristã. Verdade prática diz, cultivo da convicção cristã é imperioso, é necessário, é essencial para a prática e defesa da fé em tempo de adversidade. Ora, se eu não tenho convicção, eu fico, será que é? Você igual a Eva e Adão, mas Deus, foi isso mesmo que Deus disse? Mas será que ele não se enganou?
Não, eu tenho convicção, eu sei em quem tenho crido, eu estou seguro que Ele é poderoso, e por isso eu estou convicto que a palavra de Deus é verdadeira, que a Bíblia é minha única regra de fé e prática, e que ela é que vai me conduzir ao céu. E disse assim, conforme disse o apóstolo Pedro: para onde iremos nós se só a palavra de Deus é palavra de vida eterna? Não é isso? Tenho que ter convicção. A 12, que foi a passada, sendo a igreja do Deus vivo. Nossa verdade prática diz que a noiva de Cristo não pode ser mudada, pois ela é guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Não posso me manchar. Ainda que todo mundo faz, eu não posso me manchar. Aquilo que todo mundo pode, eu não posso. Eu dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Alguma mãe já não falou isso aí? Alguém nunca ouviu da sua mãe isso aí? Você não é todo mundo. Não é isso? Então, eu não sou todo mundo. Ainda que o mundo esteja à vontade, nós vamos fazer as regras, Deus faz as regras. Eu faço uma diferença muito grande, meus irmãos, aquilo que é comum daquilo que é normal. O que é comum, comumente se faz. O que é normal vem de Deus. Deus dita as normas. E se eu começo a agir conforme o que é comum, eu deixo de seguir o que é normal. Eu não posso seguir a dois senhores. Eu vou seguir aquilo que é normal, porque essa é a palavra da vida e a palavra que nos abençoa. Recomendo, enquanto falava com a irmã Jaqueline, não vou ler um por um, para não gastar muito tempo, que os irmãos leiam, façam leitura diária. Inclusive, dariam um bom culto doméstico à leitura diária. Na segunda, teriam que o pecado entrou no mundo por Adão, mas pela pessoa de Cristo veio a salvação. Então, isso dá um tema para um culto doméstico. Meia hora, já se lê tudo aquilo ali, se um pouco mais de motivação, se lê todo o capítulo e a família é abençoada. Então, estamos falando de arrependimento, assim como disse o irmão Junei na terça-feira. Ele falou sobre arrependimento na terça-feira. A mensagem do reino de Deus tem um forte apelo ao arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não existe, meus irmãos, andar com Deus sem arrependimento. Não existe seguir a Deus sem arrependimento. Não digo remorso pela coisa que fez, mas não tinha que ter feito. Arrependimento, o pecado traz um arrependimento, ele traz um peso, por reconhecer que eu não tinha que ter feito, meu Deus do céu, eu não faço mais isso, porque eu me arrependi. Porque é o Espírito Santo de Deus que traz a noção de justiça. Porque ele mostra para nós o pecado e fala, olha, tenho juízo. E então nós nos arrependemos, não é isso? A palavra-chave agora para nós é caminhar e avançar. Então avancemos no Senhor. Mas entrando na lição, meus irmãos, diz que a encarnação de Cristo era necessária para satisfazer a justiça de Deus, porque o pecado entrou no mundo por um homem nascido sem pecado. Foi Adão, ele não foi concepção carnal, não é isso? Assim, um homem também nascido sem pecado teria que vencer o pecado e nos trazer a redenção, refazendo a comunhão com Deus, perdida por causa do pecado. Então, conforme sabemos, não há outro mediador. Deus é por Jesus o mediador. Então Deus tinha que ser satisfeito. Por que Jesus tinha que morrer? Porque tinha que ser satisfeita digamos, não digo a ira de Deus, mas Deus tinha que ser satisfeito na sua justiça. Deus é justo e ele não convive com o pecado. Então, pela justiça de Deus, haveria alguém que derramar sangue, assim como diz o escritor aos Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não o sangue alheio, mas o sangue próprio. Então Jesus se ofereceu como cordeiro, sendo ele mesmo sacerdote, sendo ele mesmo que oferecia e ele mesmo recebia o sacrifício diante de Deus para que nós pudéssemos receber a remissão, ou seja, nós tivemos o perdão dos pecados, ser justificado, se nascer de novo, assim como disse Jesus a Nicodemos, tendo assim então um novo nascimento em espírito. Aquele que é crente, crê no Senhor, nasceu em espírito, mas a rebeldia de Adão trouxe juízo de condenação a toda a humanidade, mas a obediência de Cristo nos trouxe justificação de vida. Cristo nos justificou. Jesus, sendo 100% homem, ele era 100% Deus. Essa união é chamada união hipostática, né? Uma doutrina que chama de união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Não pecou e aniquilou o pecado, sendo ele a expiação
da encarnação e da morte, sendo a expiação, né, a razão da encarnação e morte de Jesus. Jesus só nasceu para isso. Ele falou, foi para isso que eu vim. Mas, Senhor, tenha piedade de ti mesmo. Não, foi para isso que eu vim. Porque Adão pecou, eu tinha que nascer sem pecado, concepção do Espírito Santo em uma mulher, e sendo crescido, eu vou ficar 30 anos assim, como era que o sacerdote assumia a função, 30 anos, eu vou me colocar na posição de quem vai ser tentado, tendo sido batizado, e vou me oferecer em sacrifícios para que seja satisfeita a expiação diante de Deus. Jesus nasceu para isso, ele cumpriu tudo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, ensinou, pregou, mostrou como se vive com justiça e morreu sem pecado pelos nossos pecados. Expiação, então, a finalidade é a retirada do pecado. Mas nossa introdução diz que a Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. É guardiã da verdade, anunciando que Cristo perdoa, liberta, salva, assim de arrebatar das garras de Satanás e do inferno aqueles que estão perecendo. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Alguns confundem. Não é para que Deus me dá. Não. Aquele que se apresenta às fileiras do exército de Cristo se alista para poder anunciar que Jesus vive. Se alista para dizer que Jesus salva. Se alista para dizer que Jesus vai levar para o céu quando ele vier na sua segunda vinda. Para isso devemos ter muita cautela, pois não estamos divulgando discurso de ódio, meus irmãos, isso é muito importante. Discriminando ou desmerecendo a fé de ninguém, mas pregando o amor que salva da sentença da morte eterna. Porque está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, segundo o Salmo 9,17, eles serão lançados no inferno. Mas para nós basta pregar a salvação em Cristo. Não confundamos isso, não temos que ofender a ninguém. Nós temos tido dificuldades com relação a isso. Eu sempre digo que se eu vendo peixe, eu me especializo na venda de peixe. O camarada que vende abacaxi, que se acerta com o abacaxi dele. Eu tenho que me acertar com o meu peixe. Eu vou falar qual é o melhor molho, qual é a melhor maneira de conservar, qual é a melhor maneira de fazer, qual é a melhor temperatura para se realizar, qual é o tempo que tem que comer depois de preparado. Eu não estou incomodado com o abacaxi dos outros. Especializemos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós temos que ter essa preocupação na divulgação do Evangelho. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino de Deus e os que representam os valores do mundo. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante do mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da sua igreja, a Igreja de Cristo, expressão visível do reino de Deus. Diz a palavra de Deus que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nosso objetivo, meus irmãos, é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida mundana. Então, nesse tempo que estivermos aqui, estaremos falando sobre essa situação. O que Deus quer de nós como crentes? Alguns falam, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, onde botar a plano do meu pé vai acontecer isso, acontecer aquilo. Isso é para o pessoal da aliança, da antiga aliança. O que Deus espera de mim enquanto crente? Tem um pouco aqui na frente também. Na introdução está falando isso aí também. Nós temos a oportunidade de mostrar algumas coisas. Então Deus espera que nós façamos isso. Mostremos essas virtudes que vem do Espírito Santo de Deus para nós. Então, na introdução da revista diz, as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Nós sabemos que tivemos a dispensação da inocência, tempo de Adão, antes do pecado, conhecimento, quando Adão pecou. Depois nós tivemos no governo humano, o homem escolheu e acabou escolhendo e veio o dilúvio por causa disso. Mas nós tivemos a patriarcal, onde viemos, Abraão, Isaac e Jacó. Depois vimos a dispensação da lei, que veio de Moisés para cá. E em Cristo começou a dispensação da graça, conforme diz aqui a carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos.
Vindo Jesus, Jesus inaugurou a dispensação da graça. E essa dispensação da graça deve se estender até o retorno do nosso Jesus, onde começará a dispensação do milênio, onde ele deverá reinar por 1000 anos. Satanás preso por 1000 anos, Jesus reinando por 1000 anos. Aí sim teremos um reino literal aqui na terra. Mas por enquanto nós vivemos na dispensação da graça. Não é o reino físico. Então o nosso reino, por enquanto, é um reino espiritual, como disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está entre vós, diz Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar em que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, é o amor de Cristo, como disse o irmão Leonardo, é o não responder com a mesma moeda, é o não que todo mundo faz, eu posso fazer também. A nossa função é fazer aquela difícil tarefa que Cristo realizou, é pregar o amor de Deus, é que todos possam ver em nós esse amor que vem dos altos céus. Então, nós temos que, para desfrutar dessa bênção do reino de Deus, nós temos que nos espremer. A salvação veio para nós pela graça, mas não custou para Cristo de graça e não custa para nós também de graça. Nós não temos como pagar, mas nós temos como nos comportar. Nós precisamos obedecer. Aquela música do cantor que diz que a renúncia é o braço de equilíbrio. O quanto eu estou disposto a renunciar pelo evangelho, o quanto eu estou disposto a renunciar pelo testemunho, o que os meus vizinhos estão vendo em mim. A minha renúncia, o meu comportamento, o meu testemunho falam de Cristo. Isso é o que eu preciso fazer, esse é o preço que eu preciso pagar, que às vezes eu não vou ter oportunidade de falar uma palavra, mas a pessoa vai lembrar: eu vi você. Aonde você me viu? Quando você fez tal coisa. Às vezes nós fazemos com um, que nem sempre compreende ou dá valor, mas outros estão vendo. Então, muitas vezes, meus irmãos, Cristo está sendo pregado pelo nosso testemunho. É o preço que nós temos que pagar. Diz aqui para nós, meus irmãos, o tópico 1, o tópico 1 diz: o reino de Deus no mundo. E no item 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que as profecias messiânicas se cumpriu, a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Depois vamos ler alguns versículos, esse aqui não vão ler, que nós já conhecemos a história do nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção do nosso Senhor, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo. Lucas 1,32, diz isso para nós. E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assim como diz João também, diz no 12 para nós, nesse mesmo 1, que todos quantos aceitam o Senhor Jesus receberam o poder, a graça, a misericórdia, a bondade de serem chamados filhos de Deus. Então nós estamos nos fiando nisso, e no 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1, 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4:4, que diz: na plenitude dos tempos, não é isso? De modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. 100% homem, 100% Deus. Essa sede que nós sentimos, ele sentia. Essa fome que nós sentimos, ele sentia. As dores que nós sentimos, ele sentia. Eu gosto da expressão que fala do profeta Elias, que era sujeito às mesmas paixões. Jesus também, só que ele rejeitou o reino do mundo. Lembram em Mateus 4, quando o Satanás levou e mostrou o reino do mundo? Tudo isso aqui é meu. Se você me adorar, eu te dou. Ele não aceitou. Ele preferiu ficar no reino dos céus. Que assim façamos nós também. Que a cada dia o inimigo faz uma oferta para nós, seja de forma direta ou indireta, porque ele conhece os meios e muitas vezes nós tropeçamos em uma pedra que ele quer que nós transformemos em pão.
E nós, pelo pão que perece, damos uma distraída. E muitas vezes estamos dispensando o pão eterno, o pão que nos alimentará para a eternidade. Então a mensagem do reino, diz o item 2, após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério, ou seja, 30 anos de preparação para 3 anos simplesmente de atuação. Jesus se preparou 30 anos, teve uma vida consagrada há 30 anos. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17, mas Mateus 3,2 também falava isso, que João Batista também falava isso. E João, quando começou a pregar depois de Pentecostes, também começou a falar isso. Então, por isso que falaram, eu tenho o batismo de João para o arrependimento. Tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não se entra no reino dos céus. Entrar no reino de Deus através de arrependimento. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus 3,2, assim como dizia João Batista, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Eu posso lembrar aqui então do apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 12, não é isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformável, é isso? Pelo entendimento. Renovação da mente. Entendimento para que nós possamos receber e perceber qual seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar pela renovação do entendimento. Renovar dia após dia, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Por isso se fala, então, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, Atos 26:20 e Efésios 4:28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecado diante de Deus. O pecador diante de Deus. Por conseguinte, o papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Ou seja, sem a proclamação da igreja, da mensagem em todo o mundo, o 24:12, né, diz para nós que de tanto crescer a iniquidade do mundo, o amor de muitos vai esfriar. O 13 fala para nós que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, não é isso? Então nós estamos tentando perseverar até o fim. Esse Mateus 24 é muito importante para nós, porque ele traz as mudanças que nós estamos vendo já no mundo. Mas aquele que perseverar até o fim vai ter a coroa da vida. Mas a iniquidade está crescendo no mundo, não está? Então a Bíblia está falando conosco, a palavra de Deus está se cumprindo e nós temos que observar esse tipo de coisa. No 3 diz os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se a necessidade, o necessário, controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a hostilidade ao falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero e amoroso, não é isso, irmão Leonardo? E não julgar os outros, o alerta sobre os 2 caminhos, a advertência contra os falsos profetas, e temos visto, e a exortação para a prática desses valores. Nós temos que praticar os valores, ou seja, o fruto do Espírito, começando pelo amor. Não são os frutos, que é um fruto só, são vários gominhos, o povo do Casado para Sempre já viu esse negócio com a gente algumas vezes. Então, é um fruto só. O fruto do Espírito. Nós temos que deixar que ele nasça em nós, pedir a Deus para que, assim como disse o apóstolo Paulo, que alguém que ensinou para nós tenha semeado, e nós a cada dia com oração nós possamos regar, e que Deus dê o crescimento pelo Espírito Santo dele, para que o fruto do Espírito possa se fortalecer em nós. Senão, nós seremos dominados pela carnalidade. É fatal. Não existe esse nem aquele. Ou a gente está protegido, ligado, alimentado pelo Espírito Santo, ou a gente está sendo sujeito ao espírito do mundo. Não tem outro jeito. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus em sua justiça. Aquele 6,33 que nós conhecemos. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Todo dia. Não adianta falar só.
temos que viver. Nós temos que viver os valores de Cristo, os valores que nós entendemos, conhecemos, recebemos, aprendemos do Senhor. Esses valores têm que valer em toda situação. Quando nós fomos pegos de surpresa, não é isso? Quando eu estou preparado, eu costumo dizer que a ação eu calculo. Eu digitei os versículos em casa, esse montão de folha que eu trago aqui, que eu tenho todos os versículos digitados, que às vezes, em vez de abrir a Bíblia, algum irmão pode querer perguntar alguma coisa, e a gente perde tempo. Então, deixa o tempo que eu procuro aqui, dentro do que eu tenho aqui separado, o reino, aqui, o item 1. Então, eu já corro para cá, né, para dar melhor elucidação, que muitos estão aparecendo aqui no próprio texto. Eu gosto de fazer isso. Eu preparei, mas a reação é diferente. E, às vezes, nós agimos bem, mas reagimos mal. E é aí que o inimigo pega a gente no contrapé. É aí que ele prepara, como perguntaram para Jesus, é certo? Está pagando imposto a César? E essa mulher aí que estava adulterando? A nossa reação que ele pega a gente no contrapé. Então, vigiai e orai. O inimigo ele sempre procura uma forma de dar uma rasteira em nós. Meus irmãos, o item 2, o tópico 2 diz para nós as bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados, item 1. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo, dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que eram os meninos, estavam reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele vem dizer então que nós éramos meninos, mas diz no quadro, depois que veio a plenitude dos tempos, nosso Jesus veio fazer essa diferença para nós, e aqueles que aceitam Jesus agora são salvos por Deus. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto dos judeus quanto dos gregos, ou nós dos gentios, era limitada. Nós não tínhamos visão das coisas do mundo. Como falava há pouco tempo com a irmã Jaqueline, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós vimos materialmente, nós enquanto pessoas humanas daquele tempo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos revela, mas antes não. Por isso que o homem tinha que receber a orientação do escriba ali, das pessoas, dos sacerdotes, daqueles que eram os maiorais entre eles. Hoje todos temos acesso a Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. E quem quiser ter proximidade com Cristo é só separar um tempo, põe de joelho num canto e Deus fala com ele. E a partir daí, então, a limitação humana se desfará com a perfeição espiritual. Legalismo e era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldade da lei e da potestade das trevas. Assim, como pecadores, outrora escravos, e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Ou seja, meus irmãos, nós éramos escravos do pecado. Aquilo que domina o homem é o seu senhor. O pecado dominava as nossas vidas. Por Jesus, nós passamos então a ser dominados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E passamos então da morte para a vida, assim como diz o livro escrito conforme João, discípulo do Senhor e apóstolo que escreveu, passamos da morte para a vida, não entraremos em condenação, através da morte expiatória de Jesus. Item 2 diz, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos feitos reconciliados, somos filhos reconciliados em Cristo. Morto Jesus, quem aceita Jesus é justificado pelo sangue de Jesus. Sendo justificado, então, ele é redimido do seu erro. Sendo redimido, ele é regenerado, ou seja, gerado de novo. Sendo gerado de novo, ele é uma nova criatura em Cristo e passa a ser filho de Deus, herdeiro de Deus a partir daí. Se não houvesse morte, não haveria justificação, e então nós não seríamos filhos de Deus. Seríamos ainda chamados filhos da ira. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Éramos feitos à imagem de Adão. Como
resultado da nossa adoção. Agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Ou seja, antes éramos herdeiros de Adão pelo pecado de Adão. Agora, pelo novo Adão, o segundo Adão, nós somos herdeiros de Cristo para a vida eterna. Os herdeiros de Adão herdaram o pecado para a morte eterna. Os herdeiros de Cristo herdaram a salvação para a vida eterna. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, a vida eterna. Ele prometeu, não é isso? Para Abraão também. Ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Não para nossa honra, para louvor e glória de Deus. Retornamos à família de Deus. Vamos trabalhar na seara do Senhor. Vamos levar pessoas ao Senhor. Vamos servir e adorar ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela nossa boca. Falamos, como disse Jesus, o povo me honra com seus lábios, com a sua boca, mas não tem adoração, porque o coração está longe de mim. Então é com o coração que nós adoramos a Deus. Embora a boca possa estar louvando a Deus, o coração que vai estar ou não adorando a Deus. A adoração é interna, é o nosso culto racional, é o nosso culto interior, não é isso? Então, o propósito da remissão dos pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Não é para nossa honra. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, por intermédio de Jesus, não pelas minhas obras. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Nós temos uma sinopse do item 2 que diz a remissão do pecado, adoção e tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Aquele que não anda com o Senhor não tem esta vida no reino, não herdará a vida eterna. Item 3, que já chegou a gente aí, os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado, então está escravo para a morte. Por isso, isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Não é porque ele não queira, mas o coração está duro, os olhos estão fechados. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, vamos de Deus, pulei aqui. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Tem gente que acha que a gente é escravo. Então, jovens, já que vieram para cá, eu vou usar meus 5 minutinhos que eu tenho para dizer, às vezes, falar para vocês, que besteira, rapaz, vai ver a sua vida e ser jovem. Está perdendo um tempo com esse negócio de igreja. Besteira. Eles acham que nós somos escravos. Eles são escravos. Nós somos livres. Eles não têm condição de escolher. Quantos estão morrendo essa hora de usar dos vícios por aí? Passar a noite acordado. Gastar o último dinheiro que seria para trabalhar amanhã, para condução. Aqui a cidade é pequena. Mas na cidade grande, feito o Rio de Janeiro, a gente entra no ônibus, fica 2 horas no ônibus para chegar no local do trabalho. Muitos vão estar sem dinheiro, porque gastaram no vício. Então nós somos livres, não aceitem essa história de escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz do espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita urgente da libertação. Nós somos libertos. Então não deem atenção ao maligno. 2, filhos da ira e condenados e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelo desejo e pensamento da carne são por natureza filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem. O homem é mau, não o homem não regenerado. O homem por si só é mau. Uma criança pequena, se for pegar alguma coisa dela, ela mete a unha na pessoa, pega o cabelo da outra criança, ela faz uma série de coisas. O homem por si só, desde pequeno. A inclinação do carnais, impureza, avareza, idolatria e outros resultam da ira
da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, vive ainda da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê já está salvo, não é isso? Que não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação oferecida em Cristo. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e somos nós, graças a Deus. Ainda que cresça a maldade no mundo, que é o versículo que vem um pouco antes, que vem o 12. Ainda que cresça a maldade no mundo, o amor de muitos esfrie, o nosso não esfriará, e nós viveremos as bênçãos de Deus. Nós, ao final dos tempos, seremos salvos, porque não vamos desistir da nossa fé, porque nós cremos em Cristo. Amém? E a nossa conclusão diz: os judeus guardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Eles queriam um juiz, um salvador. Jesus seria como fosse um juiz. O juiz seria libertador, assim como Sansão, assim como Gideão, outros mais. Eles esperavam um daqueles que viessem com a espada na mão, Davi, que mandasse: levanta a espada que nós vamos. E Pedro estava disposto, e muitos estavam dispostos também. Mas isso cabe para nós também, meus irmãos. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso não seria terreno, mas espiritual. Nós também passamos por isso. Às vezes, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo agora, nesse tempo de Brasil, nós levantamos a espada e queremos um libertador. Mas Deus continua reinando no mundo. Deus continua controlando a história. Deus continua fazendo a sua vontade prevalecer. Não desanime. Deus não perdeu o controle. Não transforme o que é comum para ocupar o local que é normal. Comum é que os outros fazem. Normal é o que Deus dita. Deus não ficou fora de época. Deus está fora do tempo. A única vez que Deus esteve no tempo foi quando Jesus esteve aqui. Jesus nasceu e envelheceu até os 33 anos. A partir daí, Deus saiu do tempo de novo. Deus é chamado atemporal. Ele não faz parte do tempo. O hoje, para Deus, ele já sabia desde antes. O amanhã, para Deus, é o presente. O amanhã, para Deus, o final da minha existência, já está na presença de Deus. Então, não creiam que o mundo está tomando vantagem sobre Deus. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento, gente, arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Eu não vou mostrar fé nem arrependimento se eu viver conforme meu curso. Não, eu vou fazer que Deus não se incomoda. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando ficar mais velho, eu vejo como é que eu faço. Não. Eu estou fazendo, quando eu faço isso, a minha própria vontade. É a carne que está falando, então o espírito está perdendo. Arrependimento. E uma vez arrependido, não é estar pecando 70 vezes 7 por dia para me arrepender 400 pancadas de vezes. Não, eu me arrependi. É lógico que eu posso errar, porque eu não sou perfeito, porém, Senhor, perdoa que eu não queria fazer isso, eu não vivo pecando. Que aquele que está em Cristo, ele não tem prazer no pecado. O pecado, infelizmente, faz parte da nossa vida mortal, mas não por nosso gosto. É porque a carne, ela nos empurra e fala misericórdia, e na hora a gente volta atrás, sem prosseguir, não tem gosto no pecar. Então, assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, e cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Não podemos nos igualar, não devemos nos igualar. Se ele fala, me ofendeu, eu calo. Porque Deus quer resplandecer a luz dele pela minha vida. Que se eu respondo à altura, a luz de Cristo não está em mim. Então, assim que resplandeça a vossa luz, para que todos que estiverem em volta vejam que vocês pertencem a Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E nós somos testemunhas de Cristo e vamos anunciar, seja pela palavra, seja pelo nosso testemunho, que Cristo vive, Cristo salva, Cristo leva para o céu e Cristo vai nos salvar em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e agradeço a oportunidade. Paz seja convosco.